Boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu acho bem difícil de fazer, porque é um vídeo sobre o Lula. E por que é difícil de fazer um vídeo sobre o Lula, para mim? Porque o Lula é uma pessoa que ou idolatram ou odeiam, né? Assim, a dificuldade de ter uma leitura adequada do Lula, eu acho muito grande, né? E por que eu tô falando do Lula hoje? Por que eu resolvi gravar sobre o Lula hoje? Porque o Lula ontem fez um baita discurso, né, na ONU. Disseram até que seduziu o Trump, né? O Trump fez uma fala bastante simpática ao Lula. Eu acho que o Lula tem essa capacidade de comunicação e principalmente no tete a tete, né? O Lula fez um discurso espetacular, né? Vou pegar uma frase dele aqui, de todo o discurso dele, tem uma frase dele que foi incrível, né? O mito da superioridade ética ocidental está sepultado sob os escombros de Gaza, né? Então o Lula, inclusive, nessa arena internacional, ele se agiganta, né? Quando ele fala de Palestina, de Israel, ele sempre é muito corajoso, muito assertivo, muito correto, né? E tem aqueles que exigem dele que rompa relações diplomáticas com Israel. O Brasil continua, inclusive, com empresas brasileiras vendendo petróleo a Israel, mas eu não sei se é possível o Lula fazer isso, né? Por questões de política interna mesmo, né? Eu acho que a situação aqui no Brasil está muito difícil. Então, por exemplo, no caso da Palestina, eu acho que o Lula faz o que pode ser feito, né? Eu não estou dizendo que eu sou contra boicote Israel, não é isso, tá? Eu sou a favor. Eu estou só dizendo que eu não sei isso, eu não critico o Lula por ele só falar sobre Israel e não romper relações, tá? Eu acho muito difícil romper relações com Israel. Não vou querer aprofundar muito esse tema agora, porque esse tema eu não quero me prender a um ou outro aspecto. Eu quero falar do Lula como um todo, tá? Só que mas eu não sou também, eu estou aqui elogiando o Lula nesse início, né? Mas eu acho que o Lula, a parcela da população que idolatra o Lula, também coloca o Lula quase como se fosse dons mágicos, né? Ah, o Lula é incrível, ele seduz, ele é isso, aí cria uma mitologia, né? Há um culto à personalidade, né? Eu acho sempre negativo, né? Eu, por exemplo, não acho que o Lula seja uma pessoa... Eu estou à esquerda do Lula, né? Pelo menos no meu discurso, né? Então, assim, eu acho que o Lula pode ser criticado pela esquerda. Acho que tem muitas críticas que a esquerda pode e deve fazer ao Lula. Eu não idolatro o Lula, e é isso que eu queria ter, assim, passagem, tentar. Eu queria nesse vídeo que a gente tentasse ter uma visão mais equilibrada em relação ao Lula. Eu não acho que o Lula, em matéria de honestidade, seja absolutamente perfeito. Eu poderia ter citado um negócio da FEComércio, depois vocês pesquisem FEComércio, quais escritórios de advocacia, desde a época do Cabral, ganharam mais dinheiro, né? Roberto Teixeira, Zanin, todos não são exemplos, mas eu não quero aqui ficar... Porque o discurso de corrupção em relação ao Lula é um discurso que foi muito injusto, né? Porque o Lula está longe de ser um dos políticos mais corruptos do Brasil de jeito nenhum, pelo contrário, né? O próprio PT no governo instituiu vários mecanismos de combate à corrupção, de fiscalização, né? Então, uma grande justiça da Lava Jato, né, é que da Lava Jato e do esquema de mídia, foi tentar transformar o PT no símbolo da corrupção. Isso é mentira, né? O Lula, de jeito nenhum, é o político dos mais corruptos do Brasil, de jeito nenhum. Nem o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Dos grandes partidos do Brasil, dos partidos grandes, que tem acima de 50 deputados, ele até é o mais honesto, né? Você pega o PL do Bolsonaro, é muito mais corrupto. O PL votou todo pela PLEC da blindagem. O PT, só 19% votaram, mas votaram, né? Então, assim, eu tenho muitas críticas ao PT. Eu só recomendaria que a gente conseguisse ter, em relação ao Lula e ao PT também, mas vamos falar do Lula, uma posição um pouco mais equilibrada. Reconhecer os méritos dele, reconhecer que é um grande político, mas sem um endeusamento. Eu acho que isso aí é o que ia ser mais frutífero para todos nós, né, para o Brasil, né? Por exemplo, eu em 2026 vou votar no Lula, não vejo outro, tá? Mas eu não acho o Lula espetacular, né? Eu não acho, quer dizer, ele já até é espetacular, né? Mas ele não é perfeito, ele não é essa maravilha, né? E
Mas também é menos ainda esse horror. Se for entre maravilha e horror, dentro da política brasileira, o Lula está mais para maravilha, né? Porque o Lula, ele tem uma coisa, ele é um estadista, ele é patriota, né? Essa palavra ficou totalmente ferrada, né, com o bolsonarismo, né? Que não são patriotas, não são nada, né? O bolsonarismo é um embuste total, uma coisa horrorosa, né? Traição à pátria, corrupção, milicianismo, genocídio, né? O bolsonarismo é o pior movimento que já houve no Brasil, né? Ele chega a ser pior do que o integralismo, porque ele é mais abandidado do que o integralismo, né? Mas eu não vou ficar... São comparações, mas ele é descendente, ele tem uma linha descendente do integralismo que chega no bolsonarismo, né? Mas assim, o tema do vídeo é o Lula, né? O Lula eu acho que merece muitas críticas. A atuação do PT aqui no Rio merece críticas imensas, né? Eu sempre vou citar em todos os vídeos os votos terríveis contra os professores que a Tainá e o Edson Santos cometeram, né? Ambos vereadores do PT que votaram com o Paes, para puxar o saco do Paes contra os professores. Então aqui não tem de jeito nenhum, eu não sou de jeito nenhum um idólatra do Lula. Mas a gente tem que reconhecer que dentro das possibilidades, dentro que a gente tem aí, o Lula é impressionante, né? Quando chamam o Lula de cachaceiro, quando desqualificam o Lula, vem muito de classismo, né? Vem muito de preconceito nessas falas, né? Porque o Lula não está abaixo de nenhum desses políticos brasileiros que está aí, pelo contrário, ele está acima, né? E quem está falando sou eu, que é um crítico do Lula, né? Agora você vê assim, o Moro, que foi quem perseguiu o Lula, né? Foi a ponta de lança. Tem muita gente atrás do Moro, né, gente? Não vamos acreditar. Porque também outra coisa, a gente tem que parar com o personalismo. O Moro teve TRF4, gente. Teve uma operação toda por trás. O Moro foi a ponta de lança de uma operação de sacudir o Brasil e de dar um golpe. O Moro foi a ponta de lança, mas tem muita gente atrás do Moro, né? O Moro acabou ganhando relevo, mas você vê, mas falando do Moro agora estava no Senado ontem, não conseguiu, né? A PEC da blindagem foi arquivada, acho que na CCJ, mas o Moro estava tentando salvar a PEC da blindagem, né? Tá vendo que a CCJ do Senado rejeita a PEC da blindagem por unanimidade, né? Mas o Moro estava tentando. Então, assim, os adversários do Lula, em geral, são muito piores, né? Do que o Lula, né? A não ser quando o Lula enfrenta a esquerda, né? Aí eu acho que o Lula normalmente está errado. Mas nem sempre, por exemplo, como eu falei em relação à questão de Israel. Eu não sei se é possível ter uma parte da esquerda que cobra do Lula romper relações de Israel. Eu acho que essa parte da esquerda está correta em cobrar. Mas eu não sei se o Lula pode, né? O Lula ele é um pragmático, ele tenta fazer a política real, né? Eu acho que há muitas dúvidas na condução dessa política. Nem sempre essa política dá certo. E é isso que eu acho que é importante a gente ter noção. Aos adoradores do Lula, eu queria que refletissem um pouco, né? Eu sei que é muito confortável a adoração, né? A minha situação acho que é mais desconfortável de criticar o ódio ao Lula, dizer que isso não faz sentido nenhum. O Lula é um dos melhores políticos que o Brasil já teve, não é um dos piores. Então o ódio ao Lula não faz sentido nenhum, principalmente da perspectiva da classe trabalhadora. Se você for da classe trabalhadora e odeia o Lula, cara, tá um pouco equivocado aí. Isso existe. Mas também a adoração ao Lula, eu acho que é um equívoco também, é uma falta de realidade. O Lula é um ser humano. O Lula pensa em si, o Lula tomou várias atitudes para beneficiar a si e a sua família, eu creio. Assim, a gente pode citar a Game Corp, que nem é corrupção, exatamente, que deu dinheiro pro filho do Lula, né? A Game Corp era da Oi. Mas eu não quero aqui ficar, gente, porque assim... ficar elencando os deslizes, a coisa assim do Lula, sempre qualquer político tem muito mais. O Fernando Henrique comprou votos para reeleição, o filho do Fernando Henrique era diretor em várias empresas, não é isso? Do conselho diretor, né? Eu acho que esse nome, Paulo Henrique, né? Então assim, é normal, né? Assim, poucos políticos são um Mujica, né? Acho que praticamente só o Mujica foi o Mujica, né? Aquela simplicidade, né? Não é, o Lula ele é bastante humano, né? E tem acordos que ele faz que eu não sei o quanto
valem a pena ou não. Eu não sei o quanto, às vezes, abaixar o programa de esquerda não é um tiro no pé, mas não é fácil. Fazer a política não é fácil, né? Então, assim, o vídeo é tentar que a gente saiba reconhecer mais o Lula, que já é bastante grande, que já é bastante impressionante. A vida do Lula, mesmo sem a gente precisar endeusar o Lula, já é uma vida impressionante. E eu acho que ele acerta mais do que erra. Ele é um estadista, é um democrata, ele não odeia o brasileiro como o Bolsonaro odeia, ele não odeia o povo, pelo contrário, acho que ele gosta do povo brasileiro, mas ele é humano, eu acho que às vezes ele é um pouco venal. Então, assim, é isso. Eu gostaria com esse vídeo que a gente conseguisse ter uma visão mais equilibrada sobre o Lula, nem adorar, nem odiar. Mas eu vou fechar com o vídeo com um parabéns enorme ao presidente Lula pelo discurso dele na ONU, pela defesa que ele faz do Brasil, pela defesa que ele faz de causas importantes. Hoje em dia, o maior horror que a gente enxerga hoje em dia no mundo é o genocídio do povo palestino. Então, assim, eu vou fechar o vídeo com parabéns, presidente Lula. Em 2026... é quase certo que eu vou votar no senhor novamente. Tente fazer o melhor, tente acertar, porque o Brasil, infelizmente, ainda precisa de você. Como ainda precisa de rapazes de mais de 80 anos, Chico, Caetano e Gil. É bom a gente tê-los, mas é triste a gente ainda precisar desses heróis, Chico, Gil e Caetano. E o caso do Lula é um pouco parecido, né? Bem ou mal, o Lula é quem está aí, quem faz um trabalho em vários momentos corretos, e quando não for correto, a gente tem que ter a liberdade de criticar também, né? Sem demonizar o Lula, sem colocar azeitona na empada da extrema-direita, né? Eu acho que o grande desafio nosso na crítica ao lulismo é fazer a crítica ao lulismo, fazer a crítica ao PT, correto, mas destacar que o Lula, mesmo com todas essas críticas devidas que a gente tem que fazer, não pode deixar de fazer, mesmo assim, ele provavelmente é o melhor presidente que a gente já teve. É dessa forma que eu gosto de me colocar, fazendo a crítica que deve ser feita quando for merecida ao Lula, ao PT, mas sem colocar empada na azeitona da direita e da extrema-direita, que venderam uma visão sobre o Lula e sobre o PT muito mais mentirosa, talvez, do que a visão que coloca o Lula e o PT como se fosse uma maravilha. Eles não são uma maravilha, mas o Lula e o PT estão muito mais longe de serem o pior partido do Brasil ou o pior presidente que o Brasil teve. Não é. O Lula provavelmente é o contrário, é o melhor presidente que o Brasil teve. Então é isso, vou fechar o vídeo. Parabéns por ontem, presidente Lula. Tamo junto, mas nem tanto. Meu apoio a você, presidente Lula, é crítico. Porque o meu compromisso maior, de verdade, é com a classe trabalhadora, é com direitos humanos, né? Então, mais do que uma idolatria a um ou outro político, a gente tem que ter compromisso com valores, né? Com a classe trabalhadora, com a democracia, com direitos humanos. Eu acho que é isso, né? E, infelizmente, em política as pessoas viram muito um fla-flu. Tem gente que é petista, parece que aquilo ali é o Flamengo, ele tá querendo que o PT vença, parece que às vezes ele não quer nem que a classe trabalhadora vença, ele quer que o PT vença, parece isso, né? E assim, eu também, gente, tô falando isso, mas não tô dizendo que o PT é pior que os outros grandes partidos, vou voltar a dizer, né? E eu acho que esse meio termo que a gente tem que construir, saber reconhecer o que o PT tem de bom e os limites do PT. Por exemplo, eu não voto no PT, eu voto no PSOL, que também é um partido cheio de defeitos, mas é o que eu acho menos pior. A gente tem que achar um pouco menos pior, né? Não tem muito... Eu acho que quando a gente idealiza muito, fica muito complicado. Então é isso, já tinha que ter terminado o vídeo. Parabéns, presidente Lula, mandou super bem ontem, sensacional o discurso na ONU, vamos que vamos.